Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre sistemas de medição. Bom, seu objetivo é estabelecer os requisitos mínimos para medições das grandezas elétricas dos sistemas de distribuição aplicáveis ao faturamento, a qualidade de energia elétrica, ao planejamento da expansão e à operação do sistema de distribuição. Apresentar os requisitos básicos mínimos para a especificação dos materiais, equipamentos, projetos, montagem, comissionamento, inspeção e manutenção dos sistemas de medição. Estabelecer procedimentos fundamentais para que os sistemas de medição sejam instalados e mantidos dentro dos padrões necessários ao processo de contabilização de energia elétrica, de uso no âmbito da distribuidora e de contabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Aplicabilidade. Essa seção identifica a abrangência e as responsabilidades dos agentes que estarão submetidos aos procedimentos e especificações dos sistemas de medição. Deverão ser realizadas medições e a coleta de dados referente ao faturamento, à qualidade de energia elétrica, às cargas do sistema de distribuição, aos estudos de previsão de demanda, as curvas de cargas e a apuração das perdas técnicas. Bom, suas responsabilidades são divididas entre 4 partes: consumidores cativos, consumidores livres e consumidores especiais, demais acessantes e distribuidora. Bom, nos consumidores cativos, os equipamentos de medição de consumidores cativos são de responsabilidade técnica e financeira da distribuidora acessada, ressalvados os casos específicos previstos nas normas. Os consumidores livres e consumidores especiais, as distribuidoras são responsáveis tecnicamente pelo sistema de medições da unidade, consumidoras que conectarem suas instalações ao sistema de distribuição. A responsabilidade financeira pela implantação dos equipamentos de medição é definida em regulamento específico. Independentemente da responsabilidade financeira pelos equipamentos de medição, a distribuidora será a proprietária, sendo responsável pela sua operação e manutenção, inclusive eventual substituição em caso de avaria. Demais acessantes. Eles são responsáveis técnica e financeiramente pela implementação ou adequação dos sistemas de medição para faturamento de suas conexões ao sistema de distribuição. A instalação e a manutenção dos sistemas de medição para faturamento dos demais acessantes devem ser acompanhadas e aprovadas pela distribuidora. Até 180 dias da publicação do PRODIST, para novas instalações ou no caso de substituição de qualquer componente do sistema de medição de consumidores potencialmente livres, a distribuidora deve adotar sistema de medição, medidor principal e transformador de instrumento, com a mesma classe de exatidão dos consumidores livres, de acordo com o subgrupo tarifário que a unidade consumidora está classificada, conforme padrões definidos nos procedimentos de rede. Especificações do sistema de medição. Para unidades consumidoras atendidas em média e alta tensão, o sistema de medição deve ser instalado na unidade consumidora em local de livre e fácil acesso, o mais próximo possível do ponto de conexão. A imagem a seguir mostra um diagrama unifilar da ligação da unidade consumidora atendidas em média e alta tensão. Para os consumidores cativos, o sistema de medição pode ser instalado no local de baixa tensão do transformador de potência da unidade consumidora, devendo-se utilizar um método de compreensão das perdas de transformação. A próxima imagem ilustra um diagrama unifilar de uma ligação com medição de baixa tensão de transformador. No caso das instalações compartilhadas por consumidores, deve haver uma medição que permita a individualização do consumo de cada uma unidade consumidora. Implantação, inspeção e manutenção do sistema de medição. Essa seção define a responsabilidade e procedimentos para os agentes envolvidos nas atividades de implantação,
inspeção e manutenção dos sistemas de medições nas instalações dos acessantes ou acessados. Diretrizes gerais têm dois objetivos: o processo de implantação dos sistemas de manutenção e o processo de inspeção e manutenção. O processo de implantação dos sistemas de manutenção é constituído de várias etapas, tais como a elaboração do projeto e a aquisição dos equipamentos. O processo de inspeção e manutenção são constituídos das atividades de verificação, calibração e reparação de defeitos. Implantação dos sistemas de manutenção. Efeito de pedido de fornecimento. A distribuidora se cientificará quanto à obrigatoriedade de instalação pelo interessado em locais apropriados em livre e fácil acesso. Responsabilidade dos consumidores. Preparar nas unidades consumidoras, quando couber o lugar destinado à instalação dos equipamentos de medição em local livre e fácil acesso com ventilação, inspeção programada ou solicitada em sistemas de manutenção, consumidores, desenvolver diretamente ou por prepostos as atividades de instalações dos sistemas de medição. Responsabilidade dos consumidores. Permitir livre acesso às instalações dos sistemas de medição das unidades consumidoras de pessoal ou preposto credenciadas da distribuidora. Medição indireta em unidade consumidora do grupo B. Verificar se a instalação dos transformadores de corrente, o famoso TC, está de acordo com o projeto ou padrão da distribuidora. Medição em unidade consumidora do grupo A. Comparar os dados de placa TC e TP com os dados instalados no projeto ou no cadastro da distribuidora. Painel ou caixa de medição. Verificar se estão violados e se estão fechados e lacrados. Para o medidor, verificar se a tampa do medidor e a tampa do bloco de terminais estão lacrados. São em sistemas de medição para todos os consumidores. Quando aplicado, obedecer às normas e regulamentos de segurança nas unidades consumidoras para a realização das manutenções. Responsabilidade de todos os consumidores. Permitir o livre acesso às instalações das unidades consumidoras de pessoal ou prepostos credenciados da distribuidora para a realização de manutenções. Prazos de registro. A distribuidora deve armazenar os históricos de leitura e de faturamento referentes aos últimos 60 ciclos consecutivos e completos, armazenados em bancos de dados, para fácil disponibilização para consulta pelos consumidores e pela ANEEL. Disponibilização das informações de medição. As informações armazenadas no banco de dados de medição das distribuidoras devem ser disponibilizadas para estudos de planejamento e qualidade de energia na própria distribuidora ou serem transferidas quando solicitadas para a ANEEL. A distribuidora deve disponibilizar, no mínimo, os 13 últimos históricos de leitura para consulta em tempo real, em meio magnético ou óptico, para fins da fiscalização pela ANEEL e para consulta dos consumidores. A distribuidora também deve garantir em seus sistemas de divulgação de informação de medição a confiabilidade dos dados cadastrais das agências conectadas ao sistema de distribuição. Ela também deve armazenar os dados provenientes de medições para planejamento de expansão de sistema de distribuição e a aferição de qualidade de energia elétrica. Tais dados serão comparados com indicadores de conformidades estabelecidos pela ANEEL e devem ser disponibilizados para os consumidores.